Olá, queridos! Estamos mais uma vez aqui de volta, nossa quinta aula. Espero que Deus dê pra gente um tempo muito especial. Quero parabenizar você que tem acompanhado todas essas aulas. Se você perdeu uma das aulas, você pode se conectar lá no YouTube. Essas aulas estarão disponíveis lá e você pode então acompanhar e trazer de volta alguma aula que você perdeu. Eu queria orar com você nesse momento, agradecer a Papai do Céu por mais essa oportunidade que temos em estarmos juntos aqui e que Deus nos abençoe grandemente nesse tempo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por mais essa aula, pedimos que o Senhor nos dê toda a orientação e que seja realmente um momento muito especial do Senhor nas nossas vidas, que o Senhor esteja nos trazendo conhecimento, nos trazendo a realidade sobre tantas situações envolvendo a ética e que a gente de fato possa aprender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Abre nossa mente, nosso coração para reter aquilo e aprender aquilo que precisamos aprender nessas aulas. Eu te agradeço por cada um que está conectado e que seja um momento especial mais uma vez. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então nós queremos já aí agradecer a você e espero que você essa semana tenha feito aquelas perguntas, tenha conversado um pouco com alguém sobre essa situação da ética, tudo aquilo que a gente estudou, que envolve as influências, né? As influências ideológicas, as influências filosóficas, muitas coisas que nós vimos em relação a isso, e eu espero que você de fato esteja bem inteirado a respeito desse assunto e que esteja sendo bastante útil para você. Vamos lá? Vamos continuar nosso tema e trabalhar um pouco mais em relação a todas essas coisas que temos visto aí. Ok, então a nossa quinta aula e sobre essa ética cristã, uma vida com valor, e a gente quer aí tá convidando você para assistir um vídeo, já nesse primeiro momento aí, assistir um vídeo, e eu queria que você pudesse perceber como é interessante uma atitude só, uma atitude, uma demonstração e que pode de fato fazer uma diferença em algum momento da nossa vida. Presta atenção nesse vídeo.
o princípio da ampulheta. Você viu nesse vídeo alguns lances aparecendo, aí estavam mostrando a quantidade de produtos plásticos que são jogados e como isso prejudica a natureza, como isso prejudica a nossa saúde. E esse vídeo ele foi feito exatamente para mostrar o quanto muitas vezes nós estamos totalmente alheios a essa questão. Às vezes encontramos coisas no chão, alguma sujeira, e às vezes nós mesmos provocamos isso. E isso, imagina a quantidade de situações como essa, de lixo, de produtos que são colocados, e às vezes a gente passa e não percebe mais. Isso é uma questão também de ética, de sobrevivência, né? E aí a gente precisa entender o quanto a ética ela tem coisas mínimas que às vezes nós nem percebemos, mas isso é uma atitude ética, uma atitude de educação, uma atitude de preservação do nosso meio ambiente, da nossa natureza e, com certeza, da nossa sociedade, porque tudo isso vai afetar o ser humano. Eu queria começar então essa aula de hoje falando sobre o princípio da ampulheta. Quanto mais focalizada a vida, mais impacto conseguimos. Essa é uma grande verdade. Quanto mais nós focalizamos a nossa vida, o impacto vai ser maior e mais profundo. Então a gente vai ver alguns exemplos e algumas situações nesse princípio da ampulheta e que mostra pra gente exatamente isso. Veja bem, produtividade dos princípios da ampulheta. A gente em cima tem a visão do mundo, né? Uma visão daquilo que a cosmovisão, uma visão da vida. E embaixo nós temos o legado, onde vai dar tudo isso. E aí a gente vem no caminho aqui, a gente tem crenças, que ela é composta ali de conceitos, padrões, princípios. O que eu acredito, né, envolve o que eu acredito, o que eu formo nos meus conceitos, quais são os conceitos que eu estou formando dentro de mim, o que eu estabeleço como padrões na minha vida e os meus princípios. Então, uma frase que eu vi no filme, inclusive eu indiquei esse filme para vocês, que é Venha o que Vier, o nome do filme, e essa frase me marcou nesse filme, que é um filme que fala sobre ética. O que você acredita, a sua crença, determina o que você fará. Então essa frase ela é colocada no filme, eu achei muito interessante. Na verdade o filme ele trata sobre essa questão, e a nossa vida, a nossa ética, as nossas crenças, elas vão trabalhar dentro dos nossos conceitos, os conceitos que nós passamos a criar, os padrões de vida que nós passamos a estabelecer, que passamos a desenvolver na nosso cotidiano, e também os princípios. E aí vem essa crença, ela seguindo aí esse princípio da ampulheta, ela vai filtrando, vai levando para uma finalidade. Vem os nossos valores. Nossos valores vêm de onde? Vêm das nossas crenças, vêm dos conceitos, vêm dos padrões, vêm dos princípios que nós passamos a adotar, a acreditar e a seguir. Então vem os nossos valores, que aí estão envolvidos a influência que nós passamos a exercer e a influência que nós passamos a obter na nossa própria vida, na nossa própria maneira de agir, maneira de falar e tal, e também a atuação. Isso vem dessa crença que passamos a adotar na nossa vida, e ela resulta nesses valores que me influenciam nas minhas decisões e nas minhas escolhas. De onde vêm as decisões? Como é que eu tomo uma decisão? Como é que eu escolho o que eu escolho? Qual é o parâmetro que eu tenho para escolher determinada coisa, para dizer não, para dizer sim, para agir diante de talvez alguma dúvida, para escolher o caminho que eu devo seguir, para escolher, por exemplo, alguém para me casar, né? E aí todas as situações da vida. Então a gente percebe
porque as crenças elas vão determinar nossos valores e aí então vamos seguindo para o comportamento. De onde vem nosso comportamento? Por que nós agimos como agimos? Lembra da frase? O que você acredita, a sua crença, determina o que você fará. Ou seja, a sua crença vai determinar os seus valores, que vão determinar o seu comportamento. E aí esse comportamento ele entra no mundo, no campo espiritual, no campo físico e no campo moral, né? Espiritual, quem ou o que eu estou seguindo? O que é que eu sigo? Quem estou seguindo? Quem estou acreditando? Quem é o Senhor da minha vida? Quem é o Deus da minha vida? Quem é o comandante? A que autoridade eu sigo? Então a vida espiritual da gente, ela também está envolvida nesse relacionamento, dessa visão de mundo, essa cosmovisão que eu tenho. Então tudo vai convergir aí. Como irei lidar com os meus sentidos físicos, minha fala, a minha visão, o que eu escuto, como é que eu vou lidar com o que eu escuto, como é que eu vou lidar com as coisas que eu vejo, com a minha fala, a minha reação no falar, a minha maneira no falar, meu tato com as pessoas, minha maneira de fazer as coisas, né? De agir, reagir diante de tantas situações da vida. Então isso vai depender muito da nossa realidade de mundo, daquilo que nós temos como nosso mundo, nosso parâmetro de mundo, né? E como irei me relacionar também com as pessoas? Como é que eu me relaciono com as pessoas? Como é que eu lido com as pessoas? Percebe que a visão que nós temos de mundo, ela vai passar pelas nossas crenças, que tem aí envolvido esses conceitos, padrões, princípios que adquirimos, os nossos valores vão vir daí, né? Vão vir daí. Você percebe hoje, nós vivemos num mundo onde os valores, nós vimos isso na aula passada, onde os valores estão distorcidos, onde cada um busca a sua verdade, a verdade, né, sendo redundante, a verdade da verdade, ela tem se tornado versões, percepções para as pessoas, aquilo que é verdade para um não é verdade para o outro. Então, a minha percepção é o que vai me levar a agir de determinada situação na vida e fazer o que eu faço. Então aí vem o comportamento. Eu me comporto de acordo com a minha crença, com os meus valores. Ninguém vai se comportar assim por qualquer coisa. Não, ele tem uma razão por que se comporta daquela maneira. Uma pessoa que faz violência, que mente, uma pessoa que comete violências, uma pessoa que comete certas situações na sua própria vida, as suas reações, a maneira como ele age no momento de dificuldade, a maneira como ele age no momento de crise, de pandemia. Então, isso está muito ligado à crença, está muito ligado aos seus valores, está muito ligado a esse campo da sua vida. E aí o comportamento ele envolve essa situação, né, tanto espiritual, como física, como moral, né? Eu tenho uma moral porque eu tenho uma moral. Porque eu acredito e ajo dessa forma. Porque eu tenho uma crença nisso. Embora que muitas pessoas dizem, eu sou ateu, mas ela tem uma crença. Ela é ateu, mas ela tem uma crença. Ela cria o seu próprio Deus. O ateu, ele cria o seu próprio mundo. Ele cria a sua própria existência. Ele cria o seu próprio Deus. Ele cria a sua própria ideologia, a sua própria a visão, a sua própria cosmovisão de mundo e da vida. E aí vai então a questão do legado, que é o que é que eu deixo para esse mundo? Eu estou passando por esse mundo, estou deixando o quê? Então isso é um legado que nós estamos deixando. É um legado que nós estamos deixando por aquilo que nós acreditamos. Eu acredito nisso, os meus valores são esses, meu comportamento é assim, então eu estou deixando esse legado para o mundo. Eu estou deixando
o meu desenho, a minha maneira de ser, a minha maneira de agir, a minha maneira de falar, a minha maneira de decisão, de tomar decisões, fazer as minhas escolhas, eu estou deixando então esse legado. Então, essa produtividade dos princípios da ampulheta é muito interessante. E aí, pensando um pouquinho na mesma visão, um modelo do ser humano que vai trabalhar com a mesma, dentro da ideia do princípio da ampulheta, Dr. Lloyd Kiosti, então ele vai trabalhar na mesma percepção. E aí a gente percebe isso, que a visão que eu tenho de mundo, ela vai passar pela crença, pelos valores e pelo comportamento. Então, eu me comporto, mas o meu comportamento, mais uma vez dizendo para vocês que isso é muito interessante, porque tudo na sua vida vai estar ligado a isso. Seu comportamento, o que você faz, como você age, como você escolhe, como você decide, como você gasta, como você investe, como você procura uma pessoa para ser companheiro para a sua vida, para o seu casamento, como você procura as suas amizades, você procura o seu divertimento, tem tudo a ver com os seus valores. Tem tudo a ver com os seus valores. E esses valores com a sua crença. A sua crença que vai levar você a valorizar e ter um tipo de valor, ou tipos de valores que você tem na sua vida. E tudo isso então a gente chama de visão de mundo, cosmovisão da vida. E isso é importante, é muito importante para a gente estar percebendo e estar lidando com isso. Você precisa parar um pouquinho para pensar, e quando a gente pensa em ética, a gente pensa que ética ela é um valor muito fundamental para a nossa vida, mas a nossa ética ela vem de uma crença, ela surge dessa crença que nós passamos a ter, nós somos ensinados a ter, e aí nós criamos nossos valores e nós nos comportamos. Né? A ética ela não tem a ver com se você é espiritual ou você não é espiritual, se você frequenta a igreja, se você não frequenta. Não, a ética ela vem de uma crença de mundo, de uma crença de vida, de uma crença de conceitos que você passa a ter no seu próprio mundo, na sua maneira de agir. Então, o bom é quando essa crença ela passa a ser centrada em Jesus Cristo, o autor da nossa vida. Ela passa a ser centrada em Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos orienta, o Deus que conhece a nossa estrutura, o Deus que nos guia, que nos capacita para agir nessa vida, o Deus que nos leva a criar valores sólidos, valores bem conceituados, a valores firmes. E aí então nosso comportamento vem disso. Tem um texto bem interessante, um texto muito conhecido, Mateus 6, versículo 33, onde Jesus vem trabalhando a respeito das coisas da vida. Ele vai trabalhando com os seus discípulos e mostrando para os discípulos alguns valores, como comer, se vestir, né? Interagir com as coisas do mundo. E ele diz, olha, todas essas coisas têm valor, mas eu quero dizer para vocês que eu cuido de vocês assim como eu cuido dessas coisas. Dos pássaros, ele mostra os pássaros, ele mostra as ervas daninhas, ele mostra a flor do campo, que hoje está lá, mas amanhã não está. E ele disse, eu cuido disso aí, e eu também cuido de vocês. E aí ele vai falar sobre o tesouro, né? Mostrando ali para os seus discípulos, diz, olha, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Aí depois ele fala a respeito de ou Deus é o seu Deus, ou o dinheiro é o seu Deus. Mamon, ele fala de Mamon, que é essa influência, né? Então, a crença, ou a crença em Deus, ou a crença em Mamon, que é o Deus do dinheiro, o Deus desse materialismo, né? Que nós estudamos também na aula passada. E aí, então, os valores. Jesus está falando sobre crença, sobre valores, sobre comportamento. Ali em Mateus, capítulo 6, todo Mateus. E aí no finalzinho do capítulo 6, no versículo 33, ele vai dizer, busca em primeiro lugar o meu reino, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, e todas essas coisas, ou seja, Jesus está falando de necessidades básicas da vida,
e elas serão acrescentadas a você. E aí então Jesus está mostrando essa visão de mundo, esse valor do mundo, valor da vida que nós precisamos ter, mas esse valor ele precisa estar bem concretizado, ele tem que ser estabelecido numa crença. E essa crença onde? Aí ele faz um parâmetro ali. Ou vocês creem em Mamon, no Deus do dinheiro, do materialismo, né? De tudo isso que a gente tem, vê aí no mundo, dos bens, das coisas, ou você crê no Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E aí então, qual o valor? Jesus estabelece, onde tiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Jesus está falando de valores, valores firmes, valores bem concretos. E aí então o nosso comportamento, ele vem daí, por isso que Jesus diz, onde tiver o tesouro, está o seu coração. Versículo 34, Jesus vai dizer, então não fiquem ansiosos por coisa alguma. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Ele diz, o que é a vida? O que são as coisas da vida? Então, eu sou mais que isso. Então, a gente precisa entender que a construção de uma ética cristã, ela vem dessa visão de mundo que nós temos. E aí, entendendo que quando a gente percebe as pessoas, o comportamento que a gente percebe hoje na sociedade é um comportamento muito que a gente percebe até absurdo em alguns casos, e a gente percebe que as pessoas estão se comportando assim porque ela tem um valor, ela aprendeu esse valor está dentro dela. E aí então essas crenças, que esses valores eles foram estabelecidos pelas crenças que essas pessoas passaram a ter, e elas acreditam nisso, e então as coisas acontecem. E aí então a visão de mundo que elas têm. Nós vivemos numa sociedade líquida, como disse aí o filósofo e o socialista Zygmunt Bauman. Ele falou que esse mundo líquido é um mundo sem base, sem firmeza. Ele vai falar isso no seu livro, mostrando, ele fala sobre amor líquido, mundo líquido, né? E uma sociedade líquida. E ele vai mostrar, como um filósofo e um sociólogo, ele vai mostrar essa fragilidade que o mundo tem hoje. Por quê? Porque o mundo não tem bases firmes. O mundo carece dessa base firme. Aí, então a ideia é que o mundo, as pessoas estão vivendo sem valores bem estabelecidos, valores que não tem algo muito bem concreto. Então aí vem, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, mais preocupadas, agitadas, ambiciosas, hedonistas, centradas em si mesmo, o amor próprio no sentido de egoísmo, desse egocentrismo. As pessoas estão cada vez mais individualistas, pode perceber isso. As pessoas estão cada vez mais no seu mundo, inclusive a própria tecnologia, a informática, ela tem levado as pessoas a isso também. A insatisfação, já há quem diga, como o próprio Augusto Cury, numa pesquisa que ele falou sobre a situação da humanidade hoje, e uma pesquisa que foi feita em Harvard junto com outros cientistas e pesquisadores, que nós somos hoje uma geração mais insatisfeita que já viveu e existiu na Terra, no mundo, em todas as épocas. Nós temos tudo para ser feliz, tudo para ser satisfeito, mas vivemos insatisfeito. E aí vemos também pessoas competitivas, pessoas cheias de entretenimentos. Hoje nós temos muitos entretenimentos, as pessoas estão cheias disso, confundindo o que fazem com o que são, com distorções entre o certo e o errado. E aí uma frase que alguém já me disse há um tempo atrás, e é muito interessante, e cabe bem nesse contexto, que o errado, por estar sendo repetido e sendo continuamente feito pelas pessoas, ele tem se tornado o certo. Então, para muitas pessoas, o conceito de errado e certo depende do seu ponto de vista. O que é errado para você, para mim é certo. E aí a gente percebe
o quanto isso tem afetado as pessoas em relação a tudo isso. Por quê? E aí a gente vai perceber que há um motivo por que isso. E eu queria, antes de entrar nesse valores distorcidos, é um dos primeiros pontos, valores distorcidos que são baseados no relativismo, que nós estudamos já sobre isso. Cada um tem a sua verdade, a sua percepção, a sua versão. A gente percebe um texto bem interessante na palavra de Deus, lá no Salmo, o Salmo 11, o versículo 3. Muito interessante esse Salmo e esse versículo, que ele vai dizer, e tem tudo a ver com o que nós estamos falando, tem tudo a ver com o que Bauman falou, que é o seguinte: o salmista Davi, o rei Davi, ele diz o seguinte: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Uma pergunta. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Perceba que Davi falou isso há 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás, o salmista falou sobre os fundamentos sendo destruídos, os fundamentos sendo ignorados, os fundamentos passando a ser fundamentos líquidos. E aí então nós percebemos por que tudo isso? Porque os valores estão sendo distorcidos, porque as crenças estão sendo distorcidas. Percebe que nós falamos sobre isso dentro do princípio da ampulheta? Então a gente percebe que os valores estão distorcidos, as crenças estão distorcidas. As crenças hoje estão baseadas em ideologias, em filosofias, em religiosidade. O sincretismo religioso é impressionante. As pessoas acreditam em tudo. Ela pode fazer uma fezinha no jogo do bicho, mas à noite ela vai a um ciclo de oração, ou uma reunião de oração, ou a um movimento do culto de descarrego, né? De manhã ela assiste um programa e coloca a sua água lá para ser benzida, e aí então o seu comportamento é misturado, a sua crença é misturada. Ela diz que crê em Deus, mas o Deus está misturado, é um Deus cheio de coisas, cheio de artifícios, é um Deus segundo o que eu preciso, o que eu quero. E aí a gente percebe que essa crença, a crença hoje está distorcida. Ser religioso não significa muita coisa, gente. Ir a uma igreja, ter um culto, ou cantar em determinado lugar, ou fazer, isso é muito relativo, muito relativo. Por isso que hoje está difícil você, às vezes, até comunicar o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo nessa realidade, vivendo nesse mundo distorcido, nessa crença distorcida. E as pessoas, você vai falar de Jesus para as pessoas, e as pessoas chegam e dizem: não, eu já sou da igreja, eu já sou crente. Né? Ser crente hoje, dizer que é crente hoje, não significa absolutamente nada. Nada. E a Bíblia diz que até o diabo ele é crente e ele estremece dentro dessa realidade. Ele estremece porque ele sabe quem é Deus, né? Ele é crente porque ele acredita que Deus, ele viveu na presença de Deus, então claro que ele é crente. Ele acredita porque ele já viu isso. E muitas pessoas acreditam porque elas têm fantasias de Deus. E Deus, para muitas pessoas, é a lâmpada mágica, né? Dali do Aladim, que você esfrega e você faz os seus desejos e vai buscar aquilo. E quando Deus não faz, você fica com o biquinho, você fica com raiva. Então, crenças distorcidas. E essa cosmovisão que nós falamos dentro do princípio da ampulheta, nós falamos sobre essa cosmovisão distorcida, que é o quê? Uma visão de mundo, visão da vida, visão de Deus ofuscada, indefinida.
sem fundamentos sólidos, como diz o próprio salmista. Ele disse: acaso pode fazer alguma coisa aquele que é justo? Parece que nós percebemos que hoje aqueles que estão buscando ser justo, buscando uma vida íntegra, buscando uma ética, buscando uma vida mais centrada em Deus, eles estão ficando escanteados. É como se fosse um bicho fora, fora do seu convívio, ou num lugar diferente, uma carta fora do baralho. Então, alguém que está se tornando cada vez mais esquisito na sociedade. E a gente percebe como isso tem. Então, esse é um mundo líquido, um mundo sem fundamentos sólidos, sem fundamentos reais, concretos, um mundo de versões, um mundo de percepções somente, um mundo de crendice, um mundo de religiosidade, mas não um mundo de verdade, um mundo firmado em valores sólidos, absolutos, que é os valores que Deus tem para a nossa vida. Então, uma sociedade pós-moderna, que nós vivemos, essa sociedade líquida, onde o pensamento de muitos jovens, preste bem atenção, é esse: Platão morreu. Por mais que as pessoas amem o mundo das ideias, Platão morreu. Claro que suas ideias estão aí, mas muitas pessoas se frustram porque, sabe, Marx morreu. O socialismo que ainda impera e muitas pessoas acreditam e muitas pessoas seguem, mas Marx morreu com suas ideias. Claro que as ideias deles estão por aí, muitas coisas interessantes. Marx morreu e as pessoas ficam preocupadas. Nietzsche morreu. E também com ele um grande fundamento de dizer: não, nós vivemos uma sociedade hoje onde Deus está morto. Uma sociedade onde Deus não existe. Cada um faz a sua parte, cada um busca o seu melhor. Cada um busca fazer o seu melhor e a sua vida e depois acabou. Nietzsche morreu. Freud morreu com todos os seus pensamentos, com as suas ideias, a sua psicanálise, né? Os seus fundamentos em busca de conhecer, claro, muitas coisas boas, mas ele morreu. Kierkegaard, ele morreu, e também o existencialismo dentro da sua amplitude. Muitas pessoas têm seguido isso ainda, mas há muitas coisas se foram. Deus morreu para muitas pessoas. Para muitas pessoas, assim como Platão, como Marx, e Deus também morreu. Como o próprio Nietzsche, ele declarou isso. Deus está morto, né? Então eu aconselho também, se você não assistiu, 2 filmes muito interessantes. Deus Não Está Morto, o 1 e o 2, muito, muito legal, um debate muito bom sobre essa fé viva, essa fé que estabelece. Então, para muitos jovens, Deus também está morto. Assim como Platão morreu, Deus também morreu. As ideias estão por aí, né? Muitas coisas boas, mas está morto. Meus heróis estão morrendo. Muitos jovens estão olhando e percebendo que seus heróis estão morrendo. Estão morrendo. E então? E muitos estão dizendo: eu não estou me sentindo muito bem com tudo isso. E aí percebe que nós temos uma sociedade hoje em crise de identidade. Temos muitos jovens hoje, inclusive, tirando as suas próprias vidas. Porque ele está em crise. Se todos esses grandes morreram, o que será da minha vida? Eu não estou me sentindo tão bem em viver nesse planeta mais sem essas pessoas, né? Queridos, em seu livro A Ética dos 10 Mandamentos, nós vamos tratar sobre isso nas 2 últimas aulas nossas sobre os 10 Mandamentos, muito interessante, e vale a pena você conferir essas aulas também. E o Hans Heifler, ele faz uma distinção entre ética secular e a ética cristã. E aí ele coloca a ética secular, ele coloca como mostrando o seguinte: por exemplo, costumes e hábitos.
E a ética cristã, ela tem revelação divina. Ela vai além de costumes e hábitos. Ela tem uma revelação divina. Essa revelação está onde? Está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Então, por exemplo, 1 Coríntios 10, versículo 31, diz: quer comeis, ou bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazer isso para a glória de Deus. Então, há uma revelação divina. Deus quer que a nossa vida ela seja fruto da revelação dada para Deus, ou dada por Deus na sua palavra. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então aí, 1 João capítulo 14, versículo 7. Então ele vai dizendo essas coisas para a gente, para que a gente entenda essa questão tão forte, tão séria a respeito da palavra de Deus. Descritiva, a ética secular ela é uma ética descritiva. Não é o caso da ética cristã, que é normativa. Ela não tem só uma descrição, ela traz uma norma, ela traz uma conduta para a gente. A ética cristã ela vem estabelecer para a gente padrões coerentes, padrões firmes, padrões que tenham a substância, padrões que vão nos guiar e vão nos levar a termos valores concretos, valores sólidos. Isso que nós precisamos. A ética secular é relativa. A ética cristã ela é absoluta. Ela é absoluta nos seus valores, nas suas ideias, na sua crença, nas suas colocações. É revelação divina para a vida da gente. A ética secular é situacionista. E a ética cristã ela é direcionista. Então ela não é só uma ética de, dependendo da situação, eu vou agir dessa forma. Não, ela tem um direcionamento para dar para a vida da gente. Então ela tem uma direção certa para a gente, para a vida da gente. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teus próprios entendimentos. Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao versículo 7, ele vai dizer exatamente isso. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então a gente percebe que há um estabelecimento aí sólido. Subjetiva a ética secular. É uma ética subjetiva. Ela vai depender de situações, ela vai depender do contexto. A ética cristã ela é objetiva. Ela tem um parâmetro, ela tem uma objetividade, ela tem um alvo a cumprir, ela tem um direcionamento para a vida da gente. Ela tem um direcionamento. E então a gente percebe a diferença, a distinção entre as duas. E por fim, a ética secular ela é mutável. A ética secular é uma ética mutável. Vai depender do ponto de vista, vai depender da situação, vai depender da minha crença, dos meus valores, E a ética cristã, ela é uma ética imutável, porque ela vem da revelação divina. É uma ética que, por isso que nós chamamos de ética cristã, porque ela é estabelecida dentro dos parâmetros bíblicos, aquilo que Deus tem para mim e para você. Eu quero levar você a esse gráfico interessante aí, e muito interessante. Tem alguns textos aí que eu quero já deixar aí para você examinar durante a semana. Todos esses textos, a gente vai ver alguns deles somente. Mas a ética, a centralização em Deus, no senhorio de Cristo e na direção do Espírito Santo. A gente vai ver ter uma percepção e ter uma noção geral da Trindade. A Trindade presente nessa ética cristã, porque ela está centralizada em Deus Pai, no senhorio de Cristo, o Deus Filho, e aí no direcionamento do Espírito Santo, porque o próprio Jesus ele deixa o Espírito Santo como esse para a gente seguir e para a gente direcionar para a nossa vida. A gente percebe que quando há um bloqueio entre nós, o eu, meu ego, a minha ética individual, e quando há um bloqueio em relação ao meu eu, em relação a Deus Trino, a ética teísta, de acreditar somente nesse Deus verdadeiro, Deus único, que está sobre todas as coisas, e Ele tem o poder de todas as coisas, tudo está sob o domínio e poder de Deus. Romanos,
é um dos textos que nós temos aí, Romanos 11:36, porque dele, falando a respeito de Deus, porque dele, de Deus, são todas as coisas, né? Porque dele, por ele, por meio dele e para ele são todas. Então, dele pertence todas as coisas acontecem e existem e subsistem por meio de Deus e volta para Deus. E aí o texto termina dizendo: a ele então toda a glória. A ele então seja toda a glória. Amém. Então a gente percebe que quando há um bloqueio aí entre a questão em relação ao Deus Trino, essa ética teísta de ter a Deus somente como o meu Deus, o meu Salvador, o meu Redentor, aquele que me justifica, aquele que me orienta através do Espírito Santo que está em nós, dentro de nós. Então, quando temos um bloqueio aí, então a gente percebe que não da parte de Deus, mas da nossa parte, então a gente bloqueia isso. E aí então há uma barreira, e essa barreira não fica só entre nós e Deus, mas ela também vai acontecer entre nós e o nosso próximo. Entre nós e a ética social. Aquilo que eu preciso fazer, eu preciso reagir em relação ao mundo. Então, temos as nossas responsabilidades com o próximo, com uma ética social, com os deveres sociais de uma sociedade onde nós vivemos. Nós temos os nossos deveres, nós temos que estar envolvidos na sociedade, nós temos que estar envolvidos nos problemas da sociedade, nós temos que estar envolvidos nas soluções para os problemas da sociedade. Por isso que nós não devemos, obviamente a gente acredita que devemos ter cuidado com a política partidária, mas a política pública, a política que diz respeito ao bem-estar da humanidade, nós precisamos estar envolvidos porque nós somos parte da sociedade. Deus não nos tirou do mundo, e o próprio Jesus disse, quando ele ora em João capítulo 17, ele faz a oração conhecida como a oração sacerdotal. Ele diz: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Os livres do mal. Então Jesus não pede hora nenhuma, e Jesus nem não nos manda sair do mundo. Ele manda que a gente esteja no mundo, mas faça diferença no mundo. Então a gente percebe isso. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 6 é um texto que a gente já tem lido ele e trabalhado ele algumas vezes aqui, pelo menos mencionado esse texto, mas é um texto muito, muito interessante. O Deuteronômio 6, que é a repetição da lei, dos mandamentos do Senhor. E aí então ele diz aqui no versículo 4 o seguinte: ouça Israel, o próprio Deus dizendo: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E ele vai trabalhando outras questões em relação a isso. Então a gente percebe a importância de amar a Deus, amar esse Deus trino com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. O Mateus capítulo 5, versículo 16, quando Jesus ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, ele diz: a luz de vocês precisa estar no lugar onde brilhe. E ele diz assim: então, brilhe a luz de vocês no mundo, para que as pessoas vejam as boas obras, as boas atitudes, as boas ações de vocês e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. João 16, versículo 13, é uma menção à questão do Espírito Santo. Ele fala para a gente o seguinte, João 16, versículo 13. Eu quero que você esteja acompanhando na sua Bíblia esses textos também. Ele diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele, versículo 14, ele diz: ele
me glorificará. Você vê a presença, quem está dizendo isso é o próprio Jesus Cristo. Jesus está dizendo isso, que o próprio Espírito Santo vai ter uma conexão com ele e os dois irão ter uma conexão com esse Deus Todo-Poderoso, Deus Pai Todo-Poderoso, né? E aí a gente percebe, já lemos aí o Romanos capítulo 11, versículo 36, já mencionamos ele. Gálatas, um outro texto muito interessante, Gálatas capítulo 2, versículo 20, onde o apóstolo Paulo diz, olha, fui crucificado com Cristo, assim eu já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, no físico, na minha carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim. E aí então Paulo vai falar sobre essa centralização em Deus da sua vida. Deus como o Senhor, o senhorio de Cristo na sua vida. E, obviamente, esse direcionamento do Espírito Santo. A gente vê, então, o Filipenses capítulo 4, versículo 8, um texto também bem conhecido. Aí Paulo vai dizer, gente, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é leal, que é íntegro, ele disse, se há virtude nisso, ele diz, isso deve ocupar a mente de vocês. Então a nossa mente ser envolvida, o nosso corpo ser envolvido, nossos pensamentos, aí vem o que nós, mais uma vez, voltando à questão ali da ampulheta, então a gente percebe aquelas versões ali de nosso comportamento, a nossa crença, nossos valores, a nossa visão de mundo e o nosso legado. Tudo isso vai depender dessa construção na nossa vida, do que nós fazemos, o que somos, vai depender muito daquilo que nós estamos fazendo e acreditando. Colossenses, eu quero terminar com esse texto aqui, Colossenses, o capítulo 2, versículo 20 e ao versículo 23, um texto extremamente lindo e importante para mim e para você. Não podemos esquecer jamais da beleza desse texto. E ele vai dizer então, Colossenses 2:20, ele vai dizer para mim e para você, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseieis, não prove isso, não toque nisso. E ele vai no versículo 22, todas estas coisas estão designadas a aparecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. E aí ele vai continuando e vai dizer, essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da nossa carne. E aí a gente percebe o quanto nós precisamos. Eu vou ainda em Colossenses capítulo 3, 16 e 17, quando ele diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E ele diz, tudo o que fizerem, preste atenção, tudo o que fizerem, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E aí a gente percebe a profundidade disso na nossa própria vida, na nossa existência, né?
E aí é uma menção que ele faz em 1 Tessalonicenses, depois você lê direitinho lá, mas 1 Tessalonicenses ele faz a respeito de como está envolvido na nossa própria existência, na própria vida, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo e a presença de Jesus Cristo. E nosso corpo, nossa alma e nosso espírito precisa da influência da Trindade na nossa vida. Queridos, eu quero então terminar essa nossa aula com esse exemplo. Pense na nossa vida como um simples copo frágil, e se esse copo ele está vazio, ele não tem valores absolutos, ele não tem uma crença firme, ele não tem algo de concreto, ele não tem algo substancial, a nossa vida não existe isso substancial dentro de nós, então você percebe que frágil, muito frágil, e obviamente ele vai facilmente ser queimado, né? Não vai aguentar as dificuldades da vida, não vai aguentar os problemas, as incoerências, as pandemias, as coisas que tem no nosso mundo, na nossa vida. Então simplesmente o copo ele pega fogo e ele se acaba. Diferentemente, quando nós estamos cheios de Deus, nós estamos cheios de Jesus, nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos valores absolutos, nós temos a verdade dentro de nós. Então isso vai fazer com que nossa vida tenha uma segurança, ela consiga sobreviver às dificuldades, os problemas que vêm e que tentam nos afetar, que tentam nos destruir, porque nós temos uma ética, nós temos uma ética firme num Deus poderoso, nós temos uma crença, nós temos valores bem estabelecidos e nós temos uma visão, uma cosmovisão de mundo concreta e firme. Então isso não tira de nós e não nos destrói, né? A palavra, por exemplo, entusiasmo, ela vem de duas palavras, entheos, que é exatamente isso, Deus dentro de você. Então quando Deus está dentro, na vida, como representado aqui nessa água, nesse simples copo, na nossa vida frágil, mas se Deus está dentro de nós, então nossa vida ela é resistente às dificuldades, ela é resistente aos problemas, ela é resistente porque existe em nós os princípios de Deus, a ética de Deus norteando a nossa vida. Então eu queria deixar isso para você hoje e você pensar um pouquinho sobre a sua própria vida e a sua própria existência. Então nosso desejo é que você tenha uma boa semana e eu quero passar as perguntas para você e para que você possa durante essa semana pensar um pouquinho a respeito dessas questões da vida. Antes disso, uma frase de Santo Agostinho, quero estar passando para vocês essa frase aí, quero que você possa pensar nela também durante essa semana, durante esse momento onde percebemos coisas tão preciosas, né, sobre a nossa vida com Deus, que isso vai fazer a grande diferença nesse mundo que nós vivemos. Somos criação de Deus e nossa alma não estará em paz enquanto não se encontrar nele. Muito especial. Então, vem aí as minhas questões para você, a ética. Aí nossa força está no diálogo. Então eu queria que você pudesse dialogar isso com alguém, dialogar durante a semana essas questões aí. E as questões serão as seguintes: o que nos mostra o princípio da ampulheta? Eu queria que você pudesse trabalhar isso. Pegue alguém, mais uma vez, alguém do seu grupo, alguém da sua casa, um amigo da escola que você tem convívio, ou do seu trabalho,
ou o seu cônjuge, ou filho, ou pai, não importa, mas que você converse um pouquinho com essas pessoas sobre isso. Por que podemos dizer que estamos vivendo numa sociedade líquida? Por que podemos dizer que estamos vivendo numa sociedade líquida, como declarou o filósofo e sociólogo Bauman? Qual é a importância da trindade na ética cristã? Essa trindade, esse Deus dentro de nós, esse Deus presente que nos traz estrutura. Então eu queria deixar para você essas questões e eu queria que você pudesse estar trazendo à tona todo esse estudo novamente e conversando com outras pessoas. Deus abençoe, tenha uma semana muito especial e que você possa estar vivendo essa ética saudável, baseado numa crença saudável, baseado em valores saudáveis, baseado em um comportamento que vai te trazer a profundidade no seu relacionamento com outras pessoas, vai te trazer sentido nessa vida, naquilo que você faz, naquilo que você diz, naquilo que você procura desenvolver e que isso possa ter grande sentido na sua vida. Lembre-se, o seu comportamento ele vem da sua crença vem de valores e seus valores eles vão estar conduzindo você a uma visão de mundo, uma visão de Deus, uma visão da vida, uma cosmovisão. Então que Deus o abençoe e que você tenha valores bem estabelecidos, uma crença em Jesus Cristo e que isso te traga um comportamento ético muito especial nesse mundo. Jesus abençoe e até a próxima aula, se Deus permitir.